Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da missionária Marilene Siqueira. E hoje iremos meditar na palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 4, versículo de 1 ao 11, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E hoje nós iremos meditar sobre a passagem do Senhor Jesus pelo deserto. Nesse texto, no capítulo 3 de Mateus, a gente pode perceber que fala sobre o batismo de Jesus, que Jesus vai até João Batista para ser batizado lá no Rio Jordão. E quando Jesus é batizado, vem Deus e fala para ele, vem Deus e fala para ele: Este é o meu Filho amado, em quem me alegro. O próprio Deus, ele fala para Jesus, ele fala que Jesus é o seu Filho amado e que ele tem alegria no Senhor Jesus. E quando Satanás, ele foi tentar Jesus lá no deserto, a primeira tentação, a primeira palavra que ele falou para Jesus foi: se você é filho de Deus. Então, essa é uma das artimanhas de Satanás para tentar os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? A palavra do Senhor diz que os filhos de Deus são todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e seu Salvador. Aqueles que colocam Jesus em primeiro lugar na sua vida, que o recebe, que o obedece, que o ama. Esse é filho de Deus. E Jesus, então, ele é tentado na sua identidade como filho de Deus. E se você acha que se Jesus foi tentado por Satanás pela sua identidade, você não acha que Satanás também irá nos tentar para colocar dúvida sobre a nossa identidade como filhos de Deus? Então cabe a nós a nos conhecermos, a saber quem somos em Jesus, quem somos em Deus. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. E o inimigo, muitas vezes, ele vai nos tentar falar: não, quando nós estamos passando por algum problema, o inimigo vai nos tentar falar: não, Deus te abandonou, Deus não está com você, você não é filho de Deus,
Quem é você? Então cabe a nós conhecermos quem nós somos em Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos filhos de Deus e nós temos direito à herança. A herança, e qual que é a herança que o Senhor nos deu? O Senhor nos deu a herança de passarmos a eternidade com Ele, de passarmos toda a nossa vida com o Senhor Jesus, tanto aqui na terra, que quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito passa a habitar em nós. E quando nós morrermos, nós iremos passar a eternidade com Cristo. Então nós temos que estarmos preparados para as armadilhas de Satanás, para querer nos afastar de Jesus, dos caminhos de Jesus. Porque Satanás, ele quer nos afastar de Jesus. Satanás, ele não ataca a pessoa que está próxima de Jesus. Você pode ver um leão, quando ele vai atacar uma presa, o que ele faz? Ele ataca aquela presa que está afastada do bando. O leão, ele vai atacar a pessoa que está vulnerável. E o inimigo, muitas vezes, ele quer nos deixar vulneráveis para nos atacar. E como é que nós ficamos vulneráveis? Quando nós nos afastamos da presença do Senhor. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a palavra, quando nós deixamos de congregar com os nossos irmãos na igreja, ele vai falar, não, Deus não te ama, para que você vai orar, para que você vai ler a palavra, para que você vai congregar, fica aqui na sua casa mesmo, não precisa congregar, não precisa buscar ajuda de pessoas, ninguém te ama, ninguém te quer. E muitas vezes a gente cai nessa armadilha de Satanás e acaba nos afastando do Senhor, das pessoas que podem nos ajudar a ficar cada vez mais perto do Senhor. Então cabe a nós pedirmos ao Senhor força, pedirmos ao Senhor sabedoria, para sermos sempre próximos do Senhor, nos alimentando do Senhor. Porque quando nós nos alimentamos do Senhor, nós ficamos mais fortes. E o próprio Senhor diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não temos que nos alimentar só de comida. A comida é importante, mas nós temos que nos alimentarmos, acima de tudo, da palavra do Senhor, para que nós possamos resistir às astutas ciladas do inimigo. A palavra do Senhor fala isso, que nós temos que nos preparar, estarmos preparados, porque o inimigo ele está ao nosso redor, a todo momento, querendo nos devorar, querendo nos destruir, porque a função do inimigo é essa, nos destruir, nos matar, nos roubar. Ele quer nos afastar da presença do Senhor, e ele só faz isso com quem é filho, com quem está próximo de Deus. Porque quem não é filho já é dele, ele não tem problema nenhum com essa pessoa, porque essa pessoa já está garantida para ele. Mas o inimigo ele vai atacar aquela pessoa que é de Deus. Então nós que estamos buscando a Deus, o inimigo vai estar a todo o momento querendo nos atacar. Então cabe a nós estarmos preparados, buscando ao Senhor, vigilantes, para que o inimigo não venha nos destruir, que o inimigo não venha usar das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades para nos destruir. Que nesse dia que se chama hoje, que nós possamos buscar o Senhor Jesus, nos voltarmos para Ele, estar firmes, buscando ao Senhor, para que nós possamos resistir às tentações nos dias maus. Porque o Senhor Jesus ele foi para o deserto conduzido pelo Espírito Santo, para nos mostrar que ele venceu e que nós podemos vencer.
E nós só podemos vencer quando nós estamos ligados nele. É o Senhor Jesus que nos dá força para vencer. É o Senhor Jesus que nos guarda. É o Senhor Jesus que nos protege. Mas isso só acontece quando nós estamos firmados nele. Que nós possamos, nesse dia que se chama hoje, colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor Jesus. Para que nós possamos vencer todas as nossas tentações, todos os nossos obstáculos, todos os desertos que nós passarmos, que nós possamos vencer, porque o Senhor Jesus vai estar conosco, amém? Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a cada um que vai ouvir essa mensagem, que você seja bênção, que você seja luz, onde o Senhor Jesus te plantar, amém?